Chegamos a mais um episódio do Família Investcast, o podcast da família investidora. Você está acompanhando os episódios? Como que tá para você? Tá achando, tá aprendendo? E nós estamos muito felizes em ler os comentários, a repercussão, os cortes que estão saindo e o mais importante, o objetivo está sendo cumprido. Fazer com que mais famílias se tornem famílias investidoras. E eu sempre não estou sozinho. Estou com quem aqui? Nilson Dias. Nilson Dias, muito prazer. Sou Thiago Bernardes. E esse episódio a gente fez questão de reunir uma coisa que o brasileiro adora. Então eu quero unir duas coisas. Uma coisa que a gente quer fazer com que as pessoas gostem, porque é pouco conhecido, pouco fomentado. Nós somos talvez um dos pioneiros a falar sobre o ETF, sobre o investimento seguro, sólido em moeda forte. E uma coisa que o brasileiro adora, principalmente num período que está vindo o BBB, que está chegando o BBB, está acontecendo o BBB aqui, que é polêmica. E o tema de hoje, Nilson, que eu trouxe para você é perguntas polêmicas sobre investimentos em ETF. Show de bola. Você tá preparado, cara? Você é um cara quase que não gosta de polêmica, parece? Tô preparado. Tranquilo. A gente tá... Acho que o nosso perfil, ele tem esse quesito de despertar, né? Alguma coisa que a pessoa não conhece, aí pode ser uma polêmica, né? Então, eu fiz questão de trazer perguntas muito importantes que aquele cara sem noção fez, mas tem um fundamento, tem um conteúdo que a gente precisa trazer, que a pessoa vê o comentário e fala, mas ele tem razão, ou não respondeu. Então, eu fiz questão de trazer perguntas polêmicas sobre investir em ETF. Lembrando que a família investidora tem um propósito muito claro, né? Fazer com que mais famílias, né, alcancem a liberdade financeira através de investimento seguro, que é o ETF. Então, eu quero te fazer a primeira pergunta, Nilson. Vou até ler aqui para a gente passar, né? Posso ter fundos imobiliários e ações de dividendos na minha carteira de fase 1? Pode, se você quiser ter um resultado 3 vezes menor. Simples assim. Porque na fase 1, quando você traz o risco de escolher ações individuais, a regressão à média, uma hora, vai te fazer perder muito dinheiro. Com o fundo imobiliário, que pode ser um pouco mais difícil você perder dinheiro, mas acontece, basta ver HCTR1, 11, DEVA 11, TORD 11, uma série de fundos imobiliários aí que micaram, eles rendem, no longo prazo, 3 vezes menos do que os ETFs. Então, na carteira fase 1, trazer ação de dividendo, trazer fundo imobiliário, é certeza de você ter um rendimento 3 vezes menor do que você teria se estivesse colocando 100% em ETFs. Mas não precisa diversificar? Não tem nada mais diversificado do que ETF. Essa carteirinha de 15 fundos imobiliários, ela é uma carteira super concentrada. Coloquei 20 ações, 35 ativos. Super concentrada se você compara com o ETF, que tem 500 empresas que geram renda no mundo inteiro, né? Então, é comparar laranja com banana, sendo que você está comprando banana podre ou podendo ter uma laranja ali, uma maçã, né, que vai se permanecer ali intocada, cheirosa, suculenta por muito mais tempo. Ou seja, de fato, os fundos imobiliários é uma antecipação. É o iPhone do mercado financeiro. Boa, Thiago. Comprar fundo imobiliário na fase 1 é antecipar sonho. Antecipar sonho. Olha que maravilha. Porque você está antecipando o sonho da renda passiva, trazendo ele para a tua fase 1, que é a fase de acumulação. E isso faz com que você tenha uma renda futura 3 vezes menor do que você teria se você não antecipasse esse sonho e investisse num ETF de acumulação, que é aquele ETF que reinveste de forma automática os seus dividendos. Ponto. Simples assim. Zerou. Isso aí tem que virar carrossel, corte. É antecipar o iPhone que você não pode ter no momento e quer ter, né? Então, eu vou seguir a polêmica aqui agora. Vou pegar um estilingue aqui, ó. Esse aí eu vou ter que abrir aqui porque eu não sei de cabeça. Já até sei que você vai me perguntar. Quanto tempo levaria para juntar R$1 milhão aportando R$1.000 por mês? Então, vamos lá. Eu não vou trabalhar com real porque a nossa carteira ela é em dólar, tá? Então, hoje, com o dólar mais ou menos a R$5, né? Tem oscilado para cima, para baixo. A gente pode falar que R$1 milhão
são $200 mil, certo? Para você chegar nos $200 mil, tô chegando lá. Peraí, que eu tenho um print aqui. Se você começar aos 20 anos de idade, $19 por mês, você vai chegar nesses $200 mil, tá? Ah, Nilson, como que você pode garantir isso? Não estou garantido. Estou olhando o que os ETFs renderam nos últimos 50, 60, 70 anos, projetando isso para frente. Se o mundo continuar sendo o mundo como é, você com 20 anos de idade, colocando $20 por mês, você chegaria aí nesses $200 mil, tá? Óbvio que, aquilo que a gente já falou, $20 é um valor muito pequeno, são R$100. Ao longo do caminho, você vai acabar aumentando esses aportes, tá? Então, é o ideal, é o que eu recomendo que você faça. Se você estiver começando com 30 anos, ali em torno de $50, mais ou menos, é o ideal. Com 40 anos de idade, ideal você já ir ali para uns $100, 120, tá? Com 50 anos de idade, já vai para os $400 e com 60 anos, filho. Aí você já precisa colocar aí uns $900 a $1.000 por mês. Pesar no acelerador, né? Mas isso para chegar no 1 milhão ali, né? Milionário com ETF. Exatamente. Esse próximo curso, Milionário com ETF. Clica aí embaixo e compre o curso. Não. Não é não. Mas é que as pessoas atrelam sempre, né? O nome milhão. Sim. É muito sedutor na internet, né? Milionário com Instagram, milionário com XPTO. Eu não gosto de responder essa pergunta, quanto que eu preciso aportar para ter X. Cara, aporta o máximo que você pode e acabou, cara. Não se prende no número. Se nesse mês você economizou mais... Seduz, né? Mega Sena virada, show do milhão, né? Tua meta pode ser 1 milhão. Acho que a gente pode ter meta. Primeiro a meta dos 100 mil, depois a meta dos 500 mil, depois de 1 milhão. Você pode estabelecer essas metas. Agora, a meta de aporte é legal também, mas tipo assim, quanto que eu tenho que aportar? Cara, aporta tudo que você pode, entendeu? Tá economizando 30%? Aporta. Deixou de comer a pizza no final do mês, sobrou R$50? Aporta, entendeu? Vai fazendo ali seus aportes no máximo que você puder. Idealmente, 30% da tua renda. Simples assim. Não é... Assim. E a gente seria leviano em colocar, em prometer milhão com ETF, porque não é o caso. A gente está falando sobre... Batemos muito sobre aposentadoria antecipada aqui, né? Passa de 1 milhão muito fácil se você fizer certinho, entendeu? Se você fizer aporte durante 25 anos, ou seja, um cara que tem 20 anos hoje vai se 45. Aposentar com 45, entendeu? O cara que tem 30 anos, 55. Né? Já são 10 anos a menos do que a aposentadoria formal. 25 anos é um período, assim, cara, fantástico de aporte, onde você vai, com a taxa de juros que os ETFs normalmente têm, né? Deixa eu fazer aqui só uma conta aqui, ó, usando a regra do 72 lá do Einstein. O ETF VOO, por exemplo, em reais, ele tem entregue 20% ao ano, tá? Isso significa que o seu dinheiro dobra a cada 3,6 ano, tá? 3 anos e meio, né? Então, se a gente pega aqui e divide 25 dividido por 3,6, o seu dinheiro eu fiz menos aqui, peraí. Seu dinheiro dobraria 7 vezes ao longo desses 25 anos. Cara, é uma exponencialidade, assim, fantástica, entendeu? Você não vai conseguir isso com a mesma segurança com outro ativo. Ah, mas eu posso conseguir isso com ações. Tem um primo de um tio, de um conhecido que conseguiu fazendo trade, ou fazendo swing trade, ou comprando Vale do Rio Doce, não sei o quê. A exceção é o exemplo do burro. Eu estou falando aqui de algo que é replicável, que qualquer pessoa pode fazer. Resposta, acho que fechamos a resposta aí, né? Mas eu queria fazer, cara, outra pergunta que o cara foi lá e fez e eu queria trazer polêmica. Explique melhor, porque às vezes a pessoa não entendeu ou não pegou contexto. Como funciona a liquidez do ETF? Vamos lá, já sabemos que para aportar eu preciso pegar o nosso dinheiro real, pôr para uma corretora, na verdade, fazer o câmbio para moeda, né? Para moeda forte ou para dólar, né? E depois transferir para a corretora. Então já o caminho está claro, mas a liquidez de o cara ter que realizar, ter que vender o ETF. Como que funciona passo a passo? Então, eu estou vendo aqui um dos ETFs mais investidos nos Estados Unidos, se não o mais investido, é o VTI. Ele inclui as grandes, médias e pequenas empresas dos Estados Unidos.
o volume diário de negociações de um ETF desse, ele deve ser muito superior ao volume inteiro de todos os 400 ativos que tem na Bolsa de Valores brasileira. Ou seja, um único ETF, ele tem uma liquidez maior do que todo o Ibovespa somado com fundo imobiliário, com ação, com tudo mais. Aí tu compra uma empresa pequena que não tem muita negociação, tipo, por exemplo, uma Fleury, né? Cara, tu compra Fleury e não pergunta da liquidez, mas aí no ETF tu quer saber de liquidez. É o ativo mais líquido do mundo. Você tem Japão, Europa, Estados Unidos, Emirados Árabes, todo mundo investindo na mesma coisa. Aí você está preocupado com liquidez? A liquidez é imediata do ponto de vista de você colocou uma ordem de compra ali na corretora, dentro do valor de mercado, ela pega na hora, cara. Não tem, é executada em segundos. Com relação ao dinheiro cair na sua conta, geralmente é D+1, D+2, ou seja, 1 ou 2 dias depois, né? Eu quero pedir para você repetir no passo a passo, tá? Tô com $1.000 e eu que preciso realizar, preciso vender. Vamos tirar o medo agora daquele cara, aquela pessoa que nunca fez investimento em ETF, quer pensar assim, como que é a minha saída, caso eu... Você está acostumado a clicar no botão comprar, Tá. que é o azul. Você Tá vai bom. clicar no botão vender, que é o vermelho. Digitou o número de cotas que você vai vender, às vezes você não precisa vender tudo, você está precisando de uma parte. Ou o dinheiro, eu quero Ou o vender dinheiro, quero vender 1.000, ou quero Ele vai vender calcular a cota. 2 cotas. Exatamente, ele calcula fracionário e tudo mais. Os ETFs irlandeses não é possível você vender fracionário nem comprar fracionário, só compra a cota inteira. Aí cai na conta da corretora, conta corrente da corretora, ou cai na minha conta bancária já? Cai na conta da corretora, conta investimento, Tá. que é o segundo passo. Aí você está lá com dólar. Você quer isso em real? Você vai trocar para real. E aí você vai fazer o TED ou o Pix para sua conta da Nubank ou tudo mais. Caiu na corretora em dólar. Você quer dólar? Toda corretora tem um cartãozinho, você vai e usa, compra o que você Vou quiser. viajar pra Disney lá, poxa, não tenho dinheiro, me chegou a viagem, olha pro ETF lá, a gente não recomenda, Sim. gente, mas aí olha lá o ETF e fala, opa, esse Não, cara você aqui... pode comprar, por exemplo, você pode comprar o ETF TFLO, por exemplo, que é um ETF para caixa, para manter o dólar sendo corrigido pelo menos pela sua inflação, se você vai fazer uma viagem para Disney daqui a 2, 3 anos. Melhor do que você só comprar dólar, você pode comprar o TFLO, por exemplo. E aí faz esse processo que nós explicamos passo a passo, né? Todo mês você vai lá e compra $200 de TFLO. Chegou no final, você tem ali $5.000 ou $10.000, que é o dinheiro que você precisa. Você vende os $10.000. Eu vou pagar 15% em cima de 10 mil de imposto? Não, só o ganho de capital. Porque você fez vários aportes, a corretora tem um relatório, vai te emitir, não, Nilson. Na verdade, você aportou 9 mil, o teu ganho de capital foi apenas de $1.000, porque o juro americano não é muito alto. Uhum. Ganhou apenas R$1.000, 15%, $1.000, 15% de $1.000, $150, que na verdade para a Receita Federal não existe dólar. Você é tudo calculado em real. Então vai ver a cotação do ETF, a cotação do dólar. Daqui a 3 anos o dólar está R$6, você comprou o ETF por X, a corretora já te entrega o relatório exatamente com o teu ganho de capital para você poder fazer a emissão do DARF. Inclusive agora que passou essa lei nova, né, com certeza as corretoras vão estar melhorando as suas ferramentas e relatórios, possivelmente até criando ferramentas para te dizer o valor exato ou dando passo a passo para você emitir a guia e você fazer o pagamento do ganho de capital. Respondido aí, então acho que agora não tem mais dúvida, né? Seguindo as perguntas polêmicas, quanto é ideal investir para se aposentar 15 anos antes com uma renda 3 vezes maior? Depende, né? Depende, a resposta já vou responder, depende, mas eu quero te dar Sim. 3 cenários, para a gente poder deixar claro. 30% da sua renda, falando em termos assim gerais. Tá. Em valores nominais, né? A gente acabou de falar aqui um pouquinho. Se você está começando muito novo, com 20 anos de idade, você pode começar a aportar $20 por mês, $30 por mês. Seria 100, 150 reais. Se você estiver fazendo isso para o teu filho, eu fiz uma simulação, $10 por mês 50 aportado, reais. 50 reais. Até os 65, né? Ele teria que continuar. Uhum. $10, só $10. Só 10? Cara, chegaria a tipo $500 mil, $600 mil, um negócio absurdo. 3 milhões Só de em índice americano. Hoje, né? 3 milhões, não é Muito isso. mais, muito, Vai muito ter muito mais. É. Gente, 50 reais
Isso é o quê? Hoje seria uma $10, pizza? porque $10, Aham. 2024, R$ 50. Em 2044, $10 vão ser 100, né? Vamos supor que o R$100. dólar seja 10, né? Em 2054, vamos supor que o dólar seja R$ 15, já seriam 150, né? Então você tem que ir regulando o valor do seu aporte de acordo com a valorização do dólar. Pensa em dólar, não pensa em real. E o brasileiro, será que quando você fala isso, você não deixa ele com medo, Nilson? Outra polêmica, né? Do dólar? Não. Feliz o argentino que comprou dólar quando era eu um vou para um. falar, eu vou transmitir aqui uma polêmica. É uma pergunta extra que eu vou fazer polêmica. A gente falamos nesses podcasts, nesses outros episódios anteriores, sobre a mentalidade imediatista Sim. do brasileiro. Você falou sobre a questão da preguiça, né? Do trópico, né? E quando você senta na mesa de família, num jantar, e fala de uma coisa de 50, 60 anos, para qualquer pessoa, qualquer brasileiro, você não vai arrumar encrenca? Você arruma encrenca, cara. Sim. E como contar essa encrenca? Porque você não... você tá falando uma coisa que eu nem sei se eu vou estar vivo. Todas aquelas crenças, elas engolem a pessoa quando fala isso, né? Um dos posts que mais deu engajamento aqui no meu perfil ultimamente foi esse aqui. Deixa eu ver se a câmera fechada aqui vai conseguir mostrar. Talvez sim, Leia pra gente ver. talvez não. Leia, por favor. Você já viu algum atleta profissional debochar de uma pessoa obesa que vai à academia para perder peso? Já viu? Você já viu o Joel J fazendo piada com uma pessoa que está se esforçando para perder peso? Não. Nunca vi. Sempre quem debocha é um familiar ou amigo que está fora da academia. Não está malhando. Aham. Nos investimentos é a mesma coisa. Então foi um post que eu falei que na minha família mesmo, uma pessoa muito próxima perguntou se eu já tinha minha piscina de moedinhas de dinheirinho Igual o tio Patinhas? para nadar igual o tio Patinhas, entendeu? Então, eu, que tenho canal de investimentos, quase 1.000 alunos, tudo mais, dentro da minha família, sou motivo de chacota por investir e pensar no longo prazo. Então, o que dirá do investidor iniciante? Então, o recado que eu passei nesse post aqui é: na época de festividades e Natal, você quer uma dica? Não catequize ninguém sobre investimentos. Fica na sua. Conta pra ninguém, não. Daqui a 20 anos, eles verão os sinais. Entendeu? Fazem deboche porque queriam estar fazendo a mesma coisa que você tá, não tem disciplina, não tem dinheiro porque gastam e tudo mais. Aí lá na frente, eles vão inventar histórias. Ah, não, ficou milionário porque roubou, né? Porque no Brasil, né, tem essa cultura também, né, de que o cara que ficou rico, ele ficou rico fazendo coisa errada, né? Vão debochar, vão... Ah lá vai ele com o carrinho dele zero, não sei o quê. Sempre motivo de deboche. Aí tem familiar que diz é melhor você, mudar até de cidade porque não vale a pena conviver, né? Porque debocha, na verdade, por motivo de inveja. Então, a melhor coisa que você tem a fazer é, boca fechada. Não catequiza ninguém, não. Fica quieto. Fica quieto, faz o seu. Entendeu? Você vende curso de ETF? Será que o cara vai pra ter que catequizar os outros? A não ser que seja um aluno nosso que ele pode ser afiliado do curso. Aí ele vai querer catequizar. Fora isso, pra que você vai falar que tá investindo em ETF, que não sei o quê? Tentar Deixa convencer, quieto, cara. convencer que um lado, É a mesma esquerda, coisa direita... é a mesma coisa que você tentar convencer um petista convicto de que o Bolsonaro é melhor ou de que um bolsonarista convicto de que o Lula é melhor. Esquece, cara. Você não vai mudar a opinião de ninguém. Besteira é isso. Então Faz o fica teu. quieto. Fica quieto. Essa foi a minha conta, tá? Coloquei essa pergunta aqui, é polêmica. Já que você tá na polêmica, eu também tô. E vou ficar, e vou ir mais, hein? Se eu ver aqui mais alguma pergunta, já vou pra polêmica. E você também que tá ouvindo, está assistindo, deixa nos comentários aqui. Quais são as polêmicas que você quer ouvir no próximo podcast de polêmica? Porque aqui Manda polêmica traz atenção, Isso aí. traz reflexão e muito mais aprendizado, né? Como investir R$400 com rentabilidade de 14% a 19% de forma segura? Estamos falando de garantia de investimento, de rentabilidade. Rendimento passado não é garantia de rendimento futuro. Mas se você pegar... Como assim? Você não quer garantir nada? Garantia não... Não posso. Senão a CVM vem aqui e fecha o Com nosso certeza, canal. né? Agora, se a gente olhar o histórico do ETF VT,
e o histórico do real, e a gente cruzar essas duas informações, o VT rendeu 15% ao ano nos últimos anos. Tá? Últimos anos quanto nisso? 10, 15 anos, se você pegar essa faixa de tempo, você vai ver esse rendimento. Se pegar um spread maior, 30 anos, 40 anos, vai chegar aí nos 14, 13%. 13 a 15% ali é o que o VT tem trazido de rentabilidade, né? Lembrando que a gente só pode fazer esse cruzamento de dados do real e da cotação do VT com 30 anos de dados, que é o tempo que existe o plano real, a moeda real, tá? Então, se você simplesmente investir no ETF VT, os seus R$400, que hoje você compraria aí quase que uma cota inteira, compraria ele 0,8 do ETF, você, estatisticamente, estaria construindo aí uma grande possibilidade de você ter 15% ao ano. Quer dizer que é todo ano? É renda fixa? Não, é renda variável. Posso contar com 15, 19? Quer dizer que no ano vai dar 30%, no outro ano vai dar menos 15%. E assim, quando você olhar o período inteiro, você vai ver que de forma consistente, em períodos de 10 anos, ele te trouxe essa rentabilidade de 15%. Ah, então quer dizer que vai ser 150%? Não, porque é juro composto. Não vai ser só 150%, vai ser mais do que isso. Esse podcast vai render, porque eu tô com uma pergunta aqui na ponta da língua aqui também. Como combater a ansiedade de investir em renda variável? Olha, não vou dizer que é uma coisa fácil para o iniciante, porque você comprou o ETF no mês passado por 100, você abre de novo, ele está 120. Aí você fala assim, puta que pariu, tá caro demais agora. Ou ele tá 80, meu Deus, tô perdendo dinheiro. Cara, é impressionante como a nossa mente cria sabotador. Se subiu demais, você fica triste porque agora ele tá caro e você quer esperar o momento dele cair de novo para 100. Isso se chama viés da ancoragem. Você se ancorou num valor que você acha que é o valor justo daquele ETF, $100, e você se ancora naquele valor e você não consegue comprar ele de novo, a não ser que ele caia para $100. E aí você não compra, e ele nunca mais volta. Tem gente esperando o ETF VT a $220 até hoje. Tá 440. E vai ficar esperando. Vai ficar esperando. É a paralisia por análise. E não caiu, sei se vou, se fico. Não sei se fico, se vou. Caiu para 80. Comprou a 120, caiu para 80. É o famoso comportamento, comprou no topo, vendeu no fundo. O cara fica com medo, não, vai a zero esse negócio. Cara, nunca nenhum ETF foi a zero. Não existe a mínima possibilidade de um ETF ir a zero. Cara, começou a guerra na Rússia, um país inteiro saiu do ETF VT. Cara, a Rússia é um país grande pra cacete, velho. Tem uma relevância. Sim. Saiu um país inteiro do ETF VT, pergunta se a cotação caiu. $1. Vai lá. Veja a data que a guerra da Ucrânia começou, veja a data que as sanções econômicas começaram com a Rússia e analisa essa cronologia de datas juntamente com a cotação do ETF VT e me fala se fez alguma diferença a Rússia sair do ETF. Nenhuma. Então, como que um ETF vai a zero? Uma opção pode ir a zero, porque ela tem data de expiração. Uma ação pode ir a zero. A ação da Oi está indo quase, né? Recuperação judicial. A ação de uma empresa pode ir a zero. A ação de um fundo imobiliário pode ir a zero. Inclusive, pode ser que você, cotista, seja solicitado a aportar dinheiro no fundo. Ninguém fala isso. Se um fundo imobiliário entrar em prejuízo por completo, quebrar. Num ETF, você não vai ter esse problema. Ele se autorregula. Se autorregula. A Apple faliu. A Samsung agora, a Tesla lançou um celular Neuralink. Você pensa, ele digita para você. Cara, é o celular do chip da besta lá, né? Que o Elon Musk quer botar na gente. Ninguém mais quer ter iPhone agora porque, pô, você pensa, você controla o celular. Acabou. A nova disrupção da humanidade. Um celular conectado ao seu cérebro. A Apple faliu. É uma patente da Tesla, o Elon Musk detém. A Apple não consegue fazer o Neuralink. Acabou a Apple. O que vai acontecer? A Tesla, se hoje ela é 4% do ETF VOO, porque ela produz carro, e agora ela produz também um celular, e o market share da Apple é 7%, agora a Apple vai valer 12% dentro do ETF. Acabou. A Tesla vai valer, não a Apple, né? A Tesla vai
vai ocupar aquele espaço que a Isso. Apple deixou porque a Apple faliu e não consegue mais. E a pessoa que investe em ETF não precisa fazer nada, não precisa mudar na corretora. Rebalancear. Imagina você vender todas as suas Apertar ações da F5 no Apple, teclado, não tem nada disso. vender, pagar imposto, não sei o que. Não, você está na fase de acumulação, você compra ETF de acumulação, o Aham. rebalanceamento é automático, feito pela gestora. Então a gente não precisa se preocupar com nada. Então o estômago aí é mais psicológico, né? E o ETF ele é menos volátil. Vem né? de um comportamento mais da pessoa, de quem ela é, do que vai acontecer com o ETF, né? É. O ETF ele te protege um pouco dessa ansiedade porque ele é menos volátil. Você pega um ETF como o VT, faz o seguinte, abre o Coifin ou o TradeView, coloca lá Tesla, que é uma ação bem volátil, Petrobras e o ETF VT. E vê, ela compara E vê a ação. Cada linhazinha daquela que sobe e desce, né? Aquilo é caindo 20%, 10%. A Tesla é muito volátil. Olha a segurança que você tem no ETF como o VT. É muito mais suave. O mercado caiu... Tesla caiu 50%. Facebook chegou a cair, sei lá, 50%. Porque aí o Zuckerberg... Muito mais. Facebook caiu de 300 e poucos dólares para 99 dólares, cara. Na época lá que teve o questionamento de... Agora, nesse período de 2020 a 2024, a ação da Facebook chegou a 350, sei lá, caiu para 99. Vê se você vê esse comportamento acontecendo com um ETF como o VT ou VO. Não acontece. Impressionante, né? Mas é importante sempre tirar essas dúvidas. Você fala o óbvio, né? E aí eu quero falar um pouco agora sobre uma pergunta também que você já fez um conteúdo sobre isso, inclusive bateu milhões de visualizações, algumas pessoas questionando, outras não, porque é um conteúdo, né, é pequeno duração, né? Como montar uma carteira de ETFs para aposentar meus filhos com 18 anos? 18 anos, o guri ou a guria vai estar aposentado. Isso é possível? Então, quando a gente fala sobre aposentar os filhos, você pode pensar de duas formas. Literalmente aposentar, então aportar até os 50 anos de idade, né? E aí, lógico, ele vai assumir essa carteira, né? E vai continuar os aportes. Só que é uma carteira, imagina você com 18 anos, Thiago, receber uma carteira do seu pai e fala assim, só continua aqui botando 100 reais. Só continua, né? Já é uma grande vantagem. Outra coisa é você fazer uma carteira, que a gente considera 18 anos médio prazo, não é longo prazo, tá? Para que aos 18 anos o seu filho tenha um bom capital que ele pode investir num bom curso preparatório. Cara, o moleque é bom em oratória, em falar. Quero que ele faça direito e o cara pode ser juiz, cara. Se ele seguir, ele fizer uma boa faculdade, fizer um bom curso e tudo mais, eu sinto que pode ser. Ele tem o dinheiro. Você falou em Vancouver? Aos 18 anos de idade, meu sonho era ir para Vancouver fazer um curso de web design. Que eu te falei que eu fui o segundo ou terceiro web design da minha cidade, ganhava rios e rios de dinheiro. Consegui? Não. Minha mãe é professora, meu pai é agricultor, comerciante. Foi um sonho frustrado. Mas eu quero que a minha filha, sei lá, aos 18 anos, ela quiser ir para Vancouver, fazer algum curso que ela tenha esse capital. Não estou dando dinheiro para ela com 18 anos falar, vou viver de renda, né? Vou ficar viajando, vou ficar na balada porque eu não preciso me preocupar. Não, esse dinheiro é para ela investir na educação, para elas, né? Que eu tenho 2 filhas, as 2 têm carteira. Para elas investirem na educação dela, investir num pequeno negócio, vai que minha filha, pai, você mesmo já me provou, já me falou que esse negócio de faculdade não garante nada para ninguém. Fala a verdade, filha. Conheço gente que tem a 4ª série, que é milionária, e conheço gente que tem pós-doutorado, que vive de auxílio do governo. Você está certíssima mesmo. Faculdade não garante nada. Então, eu não quero fazer faculdade, não. Eu quero abrir um salão de maquiagem. Ela gosta muito de maquiagem, essas coisas. Não vê televisão, tá? É uma coisa dela. Mapa astral dela deve ter um Vênus lá, alguma coisa lá, exaltado. Ah, você quer abrir o salão? Vamos lá, vamos fazer o plano de negócio. Precisa investir tanto no ponto, arquitetura, já vai sair de graça que a mãe é arquiteta, tananã, pô, você precisa de 200 mil reais para abrir um salão. Você tem, tá aqui. Se vai dar certo ou não... Capacidade é outra, gestão, administração, né?
E ninguém se aposenta aos 18 anos, né, gente? A vida tá começando só, a pessoa... Você não consegue, uma pessoa que... Não, aposentadoria, vamos falar do literal. Aposentadoria é o quê? Parar de trabalhar. Né? Aposentadoria, pra mim, é ter a opção de trabalhar ou não. A pessoa, então, você entende que a pessoa... Meu pai é aposentado, opção. ele não parou de trabalhar. E continuou, seguiu a vida. Não quer parar de trabalhar. E aos 18 anos de idade... Ele tem 82. Olha. Então, quando a gente fala sobre aposentar os filhos aos 18 anos, né? É até uma fala irresponsável, É né? um clickbait. É uma pegadinha pra eu atrair a sua atenção pra você assistir o vídeo até o final. Mas a mensagem do vídeo, né, é muito hater. Ah, tua filha vai ser uma vagabunda, não vai dar valor a nada, vida fácil, não sei o quê, porque não assistiu o vídeo até o final. Né? O cara assiste os primeiros 3 segundos e já digita um comentário destilando toda a mediocridade e raiva ali da sua vida, né? Porque geralmente as pessoas é mais que fazem sobre ela isso... do que sobre você. Exatamente, né? Quando falam de Mateus, né? Quando Pedro fala de Mateus, a gente sabe mais de Pedro do que de Mateus, né? Uhum. Então, o cara não assistiu o vídeo até o final. Esse dinheiro é para educação, é para negócio, é para dar uma entrada no imóvel, é para contemplar um consórcio. Vai que tua filha aos 20 anos quer comprar um apartamento. Pirou, assim, quero apartamento. Quero comprar apartamento. É. Quero construir kitnet. Uhum. Qualquer coisa que seja. Se você colocar ali 100, 200, se conseguir fazer R$300 por mês, cara, é um aporte excelente durante 18 anos, entendeu? Vai chegar ali num valor considerável, porque você tem a valorização do dólar também no período. 18 anos, nunca houve um período de 18 anos que o dólar pelo menos não duplicou, de 1,80, de 1,40 para 2,80, de 2,80 para 4 e tanto, entendeu? Nunca teve período de 18 anos que o dólar não duplicou. Então você já conta com essa duplicação aí, fora a valorização dos ETFs em si. E o ideal é que você não faça apenas o ETF mundial, né? O menor de idade não consegue investir em ETF americano. Você vai ter que investir em ETF brasileiro final 11. Então seria o WRLD11. Ele é o equivalente ao VT, né? Ou o BAC39, que é o equivalente ao OCWI. Tá? São 2 ETFs diferentes, mas que basicamente são a mesma coisa. O menor de idade vai ter que escolher um desses 2 aí para investir, tá? É um ETF que é em real, então quando você compra o ETF naquele dia, é a cotação do dólar daquele dia e a cotação do ETF naquele dia. Tu não consegue comprar o dólar barato, guardar ele para comprar o ETF numa outra hora, tá? Mas não tem problema. Vamos relevar desse ponto. Você pode comprar direto no CPF do menor, tá? E aos 18 anos, o aplicativo instalado no celular dele, você dá a senha e... Aplicativo que vai estar para mexer, será ou vai estar na mente já? Pois é, daqui a 18 anos... Não sabemos, em 18 anos é possível que as coisas sejam diferentes. Eu tô doido para comprar aquele óculos do Zuckerberg lá, o Ray-Ban. Eu também tô, cara. Tô doido para comprar aquilo. É espetacular. O óculos, aquele de metaverso, não me atrai. Você aperta um botãozinho e você tá vendo e gravando aquilo. Gravando, porque eu tenho umas conversas muito engraçadas com a Thaís. Eu falo assim, a gente tem que fazer uma websérie ou um TikTok de comédia. A Thaís também é muito engraçada. Eu falo, cara, a gente tinha que estar conversando com óculos... Que aí pelo menos eu tô gravando a nossa conversa aqui, eu posso ter o corte da nossa vida, né? Mas brincadeiras à parte, hoje, se você plugar o ChatGPT à tua conta na Robinhood, por exemplo, que é uma corretora americana, você fala assim, você é um analista financeiro, fodão, não sei o quê, dá uma analisada para mim dos meus ETFs, qual que tá no melhor momento de venda, venda para mim porque eu preciso de $100 para pagar o meu cartão de crédito. Aproveita e paga já o meu cartão de crédito porque você também tem acesso à minha conta. Isso hoje, em 2024, já é possível. Então, daqui a 18 anos, você vai clicar aqui no óculos, o Nilson... Se você quiser a ajuda do Nilson para montar carteira de ETF e tal, daqui a 18 anos não vai ser. O Nilson vai ter que precisar de outra profissão. Porque eu acho que vai ser tão fácil quanto você perguntar para a Siri se vai chover ou não. Olha que contexto, são 18 anos, né? Para o ETF é médio prazo, mas 8 anos com essa realidade que... Cara, 2044, imagina. Será que já teremos os carros voadores? Com certeza, não tenho dúvida. Não, acessível, né? Porque já tem, mas eu quero o Jetsons, porra. Quero chegar no meu sítio de carro voador. Não os Flintstones, né? Exatamente. Muito bom, Nilson. E eu queria continuar aqui com uma pergunta
polêmica, mas necessária. Quais os 3 erros mais comuns dos desinfluenciadores que induz o iniciante a cometer? 1. Ignorar as 3 fases de investimento. Se eu te falar que 99% dos profissionais e youtubers profissionais aqui, que tem canal com 200, 300 mil assinantes, desconhecem que existem 3 fases de investimento. Para eles só tem fase de acumulação e viver de renda. E mesmo assim, na fase de acumulação, eles colocam ativo de fase de viver de renda. Vou pagar meu almoço com o day trade. No início, os seus dividendos compram balas. Depois ele paga a sua mensalidade do Netflix. Depois ele paga todas as suas contas. E por último, te dá liberdade financeira. Eu postei hoje no meu Instagram. Falei assim, eu odeio esse tipo de post. Induz totalmente ao erro. E induz ao erro porque o próprio cara que está produzindo esse post, ele é um completo ignorante boçal que não estudou a fundo o que ele está falando. Entendeu? Então, esse é o primeiro erro, assim, fundamental. Desconhecer que existem 3 fases. Uma fase de acumulação, uma fase de transição, que é uma fase que você vai montar uma carteira anticrise. Pode acontecer guerra, pode acontecer o que for, que essa carteira anticrise vai te deixar chegar na próxima fase, que é a fase de viver de renda. E acho que esse é o principal erro. Ignorância sobre as 3 fases. O cara já pular. Porque esse erro gera o segundo maior erro, que é o erro de colocar na fase de acumulação ativo que é de viver de renda. Fundo imobiliário, ação de dividendo ou ETF que paga dividendo. O terceiro então, não precisa citar. Esses dois aí já são para por aí. Para por aí. Caramba, se você tá aí achando que o seu influenciador tá te dando uma boa recomendação, ou o vídeo foi muito bem feito com uma teoria aí, um roteiro muito bom, acho que vale a pena você sempre ponderar, né? Sim. A ponderação te traz reflexão que te faz tomar decisão. Afinal, o dinheiro é seu. Isso aí. Sempre vai ser seu, né? Por mais que ele queira te ensinar. O influenciador não é o dinheiro dele. O dinheiro dele muitas vezes está em ETF, porque ele sabe, entendeu? Jamais vai falar pra você, porque existem os interesses. Já falamos sobre isso em outros episódios. Aí eu vou falar que essa aqui também é... Mas assim, já sabemos a resposta, mas eu queria que você desse um contexto. Contexto com viés de uma explicação para uma criança entender, tá? Por que investir em dividendos é um péssimo negócio? Por que é péssimo? Por que é ruim? Por que você tanto banaliza? Você tem inveja dos influenciadores? Você tem aquele negócio? Você não é eles? Vou pôr essa pergunta um pouco mais incrementada, mais picante. Você tem inveja dos influenciadores? Cara, de finanças? Eu não tenho inveja de nenhum deles, nem o maior deles. Primeiro porque a vida dos caras é completamente vazia e fútil, né? Para um cara achar que a melhor coisa da vida dele é comprar uma Lamborghini ou fazer uma viagem para Dubai, é um cara que não tem Deus verdadeiramente no coração, porque muitos deles acabam se convertendo única e exclusivamente para captar mais seguidores ou para montar ali um personagem, mas por trás das câmeras o cara é outro e dentro da cabeça dele ele é outro. Então esses caras têm uma vida vazia. Eu não invejo nenhum deles. Não tem nenhum que eu falo assim, caraca, trocaria a minha vida pelo deles. Nenhum. Nem estratégia. Porque a estratégia deles também, na verdade, a grande maioria deles não ficou milionário com os seus investimentos, mas sim com produção de conteúdo, monetização de canal e venda de curso, parcerias com corretoras, parcerias com bancos, etc. E aí tem vários conflitos de interesse, parcerias com casas que vendem relatórios, né, as famosas casas de análise que vendem carteiras prontas. Então, né, você pega o top 1 do Brasil, você pode pesquisar aí quem é o cara mais envolvido em tudo isso aqui que a gente está falando. Então, não invejo de forma alguma. Por que às vezes eu tenho que falar que a estratégia do Barsi não é melhor, ou que a estratégia, sei lá, eu não sigo esses caras, então não sei nem quem que fala de dividendo, quem não fala. Eu sei que praticamente todos eles falam, né? O Barsi é o mais famoso, porque foi um puta marketing ali em cima do jornada do herói dele, né? Vamos lá. Thiago,
Vamos abrir uma padaria em Sorocaba? Vamos? Vamos? Vamos. Né? Beleza, vamos abrir uma padaria ali. Abrimos a padaria. Eu entrei com capital, você entrou com capital, a gente fez uma padaria que é capital aberto. A gente não tem o dinheiro todo, a gente convocou outras pessoas de Sorocaba para comprar uma cota de sociedade, a gente fez uma padaria já IPO na bolsa, tá? Show. Essa empresa é de todo mundo tem uma cota ali. Só que para eu me tornar sócio, né, o Thiago e o Nilson fizeram a promessa, olha, 25% do caixa, pelo menos eu vou distribuir para vocês. Tá bom? Só fatura 1 milhão, 250 mil reais vai para vocês aí. Isso aí. Só que no mesmo momento que a gente teve ideia de montar uma padaria, a Thaís e a Laene também estão montando uma padaria do lado da nossa para fazer concorrência. E a padaria dela não distribui dividendos. Ele investe na estrutura, contrata mais. Ela tem 100% do caixa para ela. Então daqui a pouco ela tá abrindo mais filial, tá mandando padeiro lá para Paris para aprender a fazer aquele croissant que você só consegue... 25% em 4 anos é... 100% do caixa. Então, empresas que pagam dividendos, elas já sofrem com relação ao seu crescimento, porque elas são obrigadas a distribuírem. Empresas que pagam dividendos são empresas que já estão maduras. Uma Coca-Cola não tem mais o que crescer. Uma McDonald's não tem mais o que crescer. Uma British Tobacco tá caindo, porque o consumo de tabaco, graças a Deus, está caindo no mundo. São empresas que cresceram, chegaram num patamar que elas não vão crescer mais. Entendeu? Ou vão crescer muito pouco. Então você está filtrando, falando assim, olha, no mundo existem 9 mil empresas. Eu quero comprar apenas aquelas que já estão no estado de maturidade e que pagam dividendos. Porque eu estou antecipando o meu sonho de ter renda agora. Né? Você está fazendo a sua carteira render 3 vezes menos. Tá? Ah, Nilson, mas então eu não vou comprar empresa não, vou comprar ETF. Eu vi que tem uns ETFs que pagam dividendo lá nos Estados Unidos. Beleza. Você encontrou uma forma consistente de perder 30% do seu dinheiro toda vez que o dinheiro bate na sua conta. Porque o ETF americano, que paga dividendos, 30% é retido na fonte pelo tio Sam. Ah, Nilson, nos Estados Unidos tem ETF de acumulação? Não, o governo americano não é burro, ele só tem ETF de distribuição, porque toda vez que ele distribui dividendo, ele consome 30% em impostos na sua conta. Você nem vê esse dinheiro, entendeu? Se você puxar o relatório lá na Avenue, você vai ver dividendo pago, imposto retido, R$25, R$40. Eu postei nos meus stories lá outro dia, né? Porque eu tenho alguns ETFs americanos e eu não tenho a opção de não querer receber esses dividendos. Então eu recebo e pago imposto. Agora, 90% da minha carteira é irlandesa. Na Irlanda, os Estados Unidos falam assim, Irlanda, vou fazer um acordo contigo, tá? Você pode comprar as ações americanas aqui, montar os seus ETFs e ao invés de eu te tributar em 30%, como eu tributo o mundo inteiro, eu vou te tributar em 15% do mesmo jeito que eu tributo um norte-americano. Então, quando você está comprando um ETF irlandês de acumulação, você está recebendo 50% de desconto. Você está investindo praticamente como um norte-americano. Entendeu? Então, esse é o veículo ideal para você acumular um patrimônio que lá no final você pode migrar, vender esses ETFs de acumulação e comprar ETFs de distribuição, aqueles que vão distribuir dividendos na tua conta, seja trimestralmente, bimestralmente, mensalmente, conforme você escolher. E eu vou fazer aquela pergunta final. A pergunta que eu quero que você faça assim, que as pessoas vão fazer para elas quando ela simplesmente comentar sobre ETF. Imagina lá, final de ano passou, ou aniversário, você encontra a família, aí você abriu a boca, falou das 3 letrinhas, falou do ETF. E aí, aquela crença assim, se ETF é tão bom, por que não se fala do Brasil? Por que eu não conheço ETF se é tão bom? Né? Então, eu acho que essa pergunta vai traduzir muito o que as pessoas vão ouvir quando elas falarem, ó, tô aqui com 20% esse ano. Ah, isso é golpe, vai ter todo aquele questionamento de algo novo, né? E eu vou te fazer a pergunta agora para você responder diretamente, né? Se o ETF é tão bom, por que ele não é amplamente propagado no Brasil? Primeiro, porque ele é muito novo.
tem pouco mais de 4 anos que o brasileiro comum tem acesso a ETFs. Quer dizer que antes de 2020, 2019, você não podia comprar ETFs? Podia, não era tão popular. Você muitas vezes tinha que usar corretoras em que você tinha que pagar por ordem de compra, às vezes $20. Pô, uma pessoa que estava nos anos 2000, por exemplo, investindo nos Estados Unidos, é uma pessoa que é um investidor qualificado, que já tem muito dinheiro, que tem conta lá fora, que vai para os Estados Unidos. Não era simples. A Avenue ela foi disruptiva aqui no Brasil. A partir do momento que a Avenue foi iniciada, né, uma corretora de brasileiros para brasileiros, ela popularizou o investimento em ETF. Então é muito novo, tá? E aí, o cara, a vida inteira, criou a reputação do canal dele falando sobre fundos imobiliários, que também é novo, tem o quê? 15 anos? Não sei. Pode falar aqui nos comentários quantos anos tem os fundos imobiliários. Não deve ser mais do que 15 anos, tá? O cara fez o canal dele todo em cima daquilo. Agora surgiu algo que é melhor. Ele já vendeu o curso falando que o fundo imobiliário era melhor. Ele vai dar o braço a torcer falando, putz, cara, agora tem um negócio aqui que é melhor. Tudo aquilo que eu te ensinei... Esquece. Então, isso. Estou errado. Terceiro ponto, para causar dependência. O ETF te torna livre. Se você apenas comprar o ETF VT o resto da sua vida, você vai ter um resultado melhor do que o cara que te vendeu o curso de fundos imobiliários, do que o cara que vendeu o curso de como selecionar ações. Ponto. Você não vai mais comprar relatório, você não vai mais consumir os vídeos dele do YouTube sobre as melhores ações para 2024. O cara vai deve cair... estar no ar aí, pode pôr no Google para você poder não clicar. Você vai cair no limbo. Eu vou fazer um vídeo aqui no canal, os melhores ETFs para 2024, mas vai ser uma pegadinha. Aí é o mesmo e fecha o vídeo. Pois é, são os mesmos do ano passado, tchau. Boa. Um vídeo de 5 segundos. Então é isso, entendeu? Alguns fazem por ignorância, não conhecem por ser novo. Não conhecem. Eu vi ontem um influenciador grande falando sobre o ETF VT e ele falou várias besteiras. Você vê que o cara não sabe nem do que ele está falando. É um cara grande que tem um perfil de análise fundamentalista. Entendeu? Não é um cara burro. Um cara inteligente pra cacete. Bora. Mas É ele polêmica. não conhece. Fala o nome dele inteiro. Vou marcar isso comigo. É polêmica. Vamos fazer polêmica, pô. Bota polêmica. Como é que tá o caixa do jurídico aí? É hora de criar uma polêmica. O que é pra engajar a comunidade. Não, bora não. Essa parte não é hora, não. Então é isso, cara. Eles querem criar dependência. O ETF, ele te liberta de tudo. Nilson, então quer dizer que é só comprar ETF VT a vida inteira? Se você fizer isso, você vai ter um resultado melhor do que 90% das pessoas. Mas se você não se contenta com o pouco, você quer o tudo, você monta uma carteira como a nossa da Família Investidora, que você vai incluir também fatores que são filtros que removem empresas ruins do ETF, já que o ETF tem tudo. Você às vezes quer tirar aquilo que não presta dali de dentro, né? E aí sim, filho, você vai indo para uma carteira que não vai ficar só nos 15%, pode chegar ali nos 19%, 25%. Minha carteira, ano passado, 30%, cravou ali. Eu fiquei brincando, pessoal, será que vai cravar nos 30%? Cravou nos 30% ali, em dólar. E agora, polêmicas à parte, a gente acaba ali de... A gente tem uma missão agora, fazer com que você pegue esse podcast, nós produzimos para ele ter essa intenção de compartilhamento. Porque aqui tem muita pergunta polêmica, que você vai questionar, que você já questionou, a gente respondeu. Manda pro teu amigo que tá há 10 anos investindo em fundo imobiliário. Manda pro seu amigo, aquele familiar que você deve ter na família que... Manda pro tio do terreno. Tio do terreno. Compartilha, gente, porque a gente fez esse episódio especial para que você possa, às vezes, responder aquela pergunta que estava oculta, né? Que você nunca fez pro Nilson, ou às vezes, sei lá, criou necessidade, a gente quis fazer para você. Esse é o encerramento desse último episódio. A gente queria que você pudesse deixar o like, que é muito importante agora, né? Se envolvemos em polêmica, talvez Sim. até alguma... Olha um dislike, né? Olha um dislike. Se inscreve no canal, compartilha com a sua família primeiro e depois com seus amigos. E até quando, Nilson? Até a próxima. Até o próximo podcast. Valeu. Valeu.